Portanto, o desembargador federal vota pela cassação de Patrícia e Fátima Veloso por abuso econômico nas eleições do ano de 2024. Eleições que aconteceram recentemente em nosso município. Olha, é um fato que aconteceu já hoje pela manhã no TRE. Nós temos agora as informações que chegam, nós temos informações do advogado deste caso, também a participação do desembargador, do relator desta corte, está aqui no nosso programa e vamos abordar esse assunto a partir de agora no seu Passando Geral, na tela. Isso é um absurdo. E aí ainda fizeram um disparate. Ainda tentaram fazer de conta que nada estava acontecendo. Quando a gente viu esses primeiros vídeos dessa conduta vedada, que ingressamos com representação, logo eles pegaram e ocultaram todas as postagens. E aí nós pedimos cautelarmente que se eliminasse, que se oficiasse o Facebook, para que apresentasse todos esses materiais e essas mídias. O juiz indeferiu. Mas olha, vejam só como foi importante a sagacidade do doutor Samuel nesse caso. E talvez a falta de respeito com essa Corte com a Justiça Eleitoral dos recorridos. Porque ao passo que eles ocultaram todas essas publicações durante esse período, bastou passar o calor do momento. Agora eles voltaram às publicações. E o doutor Samuel, com sua sagacidade que lhe é peculiar, ao lavrar o seu parecer, verificou que estava lá, de volta, no Instagram da Secretaria de Saúde. Eles postaram de novo, eles tiraram lá dos itens arquivados. Olha que interessante. E está lá agora, a materialidade de novo, toda a prova dessa conduta vedada praticada em horário de expediente por servidores contratados pelo Instituto Excelência e temporários que fazem a propaganda em favor da prefeita. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos da corte. Cumprimento, felicito os advogados pelas sustentações orais, muito esclarecedoras. Alega-se em si um aumento expressivo de contratações temporárias no município de Itauá, especialmente entre janeiro e agosto de 2024, caracterizou abuso de poder político e econômico. O incremento de 906 servidores temporários em curto período, segundo os recorrentes, seria objetivo eleitoreiro. De fato, a duplicação do número de servidores temporários no intervalo de 8 meses, sem incremento correspondente na demanda de serviços públicos, indica que as contratações transferiram as necessidades administrativas e se alinharam com o período eleitoral, favorecendo a gestão vigente. Por consequência lógica, é factível que tais contratações acabaram por criar uma relação de gratidão e dependência política entre os contratados e a administração municipal, especialmente em uma cidade marcada por limitações econômicas e poucas oportunidades de emprego. Esse contexto reforça a potencialidade das contratações em influenciar o pleito. Fora isto, apesar da legislação permitir contratações temporárias para atender ao interesse público, não foram apresentados critérios claros que justificassem o volume contratado, sobretudo diante da manutenção de servidores temporários já existentes. Aqui eu cito jurisprudência do TSE nesse sentido. No tocante ao contrato com o Instituto de Excelência, malgrado os recorridos sustentarem que o contrato foi celebrado com aparência de legalidade e respaldo dos procedimentos aplicáveis, verifica-se que não há nos autos evidência de que a entidade contratada tenha realizado processo seletivo, ainda que simplificado, para a alocação de pessoal, conforme exige a legislação. A seleção de profissionais para serviços terceirizados deve observar princípios de transparência e igualdade de oportunidades, o que não foi demonstrado. Sobre esse aspecto, não é despicioso afirmar que a manutenção simultânea de um elevado número de servidores temporários e de serviços terceirizados pelo esse Instituto, o CIP, configura a gestão desproporcional de recursos públicos, sem justificativa plausível, especialmente em ano eleitoral. Assim, apesar de não haver indícios de irregularidade formal na contratação desse instituto, o uso concomitante de contratações temporárias e terceirizações massivas em período eleitoral reforça a tese de abuso de poder político e econômico. Os recorrentes também apontaram que vídeos e postagens em redes sociais realizados por servidores municipais em espaços públicos constituiriam
constituíram propaganda institucional disfarçada. Com efeito, as postagens realizadas por servidores municipais em redes sociais, sob o slogan "Aqui tem", configuram propaganda eleitoral irregular, por incutirem no eleitorado a ideia de que a administração vigente é responsável por benefícios excepcionais, criando uma imagem subliminar de excelência. Ademais, as postagens ocorreram em ambientes públicos e envolveram a participação de servidores municipais em clara violação ao artigo 73, 6b da Lei 9504 de 97, de modo que o padrão repetitivo da mensagem associado à imagem de obras e serviços municipais ultrapassa a simples divulgação de atos de gestão. O contexto e a temporalidade das postagens evidenciam a intenção de envolver as investigadas no pleito de 2024. De fato, ao analisar o contexto sob um aspecto mais amplo, verifica-se que essas postagens foram parte de uma estratégia coordenada, diretamente associada ao aumento de contratações temporárias em período pré-eleitoral e à mobilização de servidores em atividades que desviaram da finalidade pública. Assim, torna-se impassível de dúvidas de que o acréscimo de 903 contratações temporárias entre janeiro e agosto de 2024 criou um contingente de servidores que, além de desempenharem suas funções administrativas, foram mobilizados para atuar em atividades de cunho eleitoral. Essas contratações, realizadas em curto espaço de tempo e em ano eleitoral, não foram acompanhadas de justificativa específica quanto ao aumento da demanda por serviços. Dessa forma, com base nos fatos apurados e nas nuances apresentadas, seus atos analisados revelam um padrão que conecta diretamente as contratações temporárias, o Instituto de Excelência e as postagens em redes sociais ao desequilíbrio do pleito eleitoral. E, por último, a campanha subliminar nas redes sociais, divulgada em perfis e espaços públicos, ampliou a percepção de que a administração promovia benefícios únicos, com evidente conotação eleitoral. Nesse sentido, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer o abuso político e econômico das práticas de contratações temporárias e propaganda institucional disfarçada em redes sociais, por consequência, determina a cassação do diploma das investigadas, Patrícia Pequeno e Maria de Fátima, nos termos do artigo 22, 14 da Lei 6490, e declaro a inelegibilidade das investigadas pelo período de 8 anos, conforme o artigo 1, letra I, D, inciso I, letra D da Lei 6490. Tendo ainda as investigadas ao pagamento de multa no mínimo legal, cada previsto no dispositivo parágrafo 4º, artigo 73 da Lei 9504 de 97. É como voto, senhor presidente, eminente. Portanto, a participação, esse por último, do desembargador relator, Dr. Gleidson Marques Fernandes. Essa foi a pauta da 120ª reunião do Tribunal Regional Eleitoral, pedindo a cassação da chapa que foi eleita em outubro deste ano de 2024 em Tauá. Então, o voto do relator já aconteceu. É o principal voto, eu diria, o voto de um relator, porque a grande maioria da corte acompanha sempre o voto do relator. Foi pedido vistas deste processo por um desembargador e devem se reunir novamente próximo dia 16 de dezembro. Olha, a justiça, nós temos que acreditar na justiça. Aqui em Tauá não aconteceu nada, né? Foi pedido tudo isso, aqui começou por Tauá, no juiz eleitoral daqui. Teve que ir para o Tribunal Regional Eleitoral em Fortaleza, para dar continuidade a esse processo. E lá já começou, já aconteceu a votação, já está acontecendo a votação, e o primeiro voto já saiu, conforme disse, ratifico, o voto do relator, o desembargador relator, Dr. Gleidson Marques Fernandes. Nós temos que acreditar na justiça, porque aqui, esse grupo que nós conhecemos, o Tauá conhece, o grupo da prefeita Patrícia Pequeno Aguiar, acha bom brincar. Um dia a casa cai.
E tudo isso começou porque não acredita, né, que nada possa acontecer. Este abuso ocorreu pela formação de um exército de servidores temporários e através do Instituto, o conhecido Instituto Excelência, que sempre batemos contra ele, por meio de emendas do orçamento secreto. Então, este abuso ocorreu pela uma formação de um exército, uma contratação, várias contratações por parte desse instituto que chegou em Tauá, foi abraçado pela gestão da prefeita Patrícia Pequeno e muitas demandas de dinheiro já passaram por esse instituto. Então, está aí já iniciada, além da cassação e inegibilidade por 8 anos da chapa Patrícia Pequeno Aguiar e da vice-prefeita doutora Fátima Veloso. Esse processo ainda vai dar a continuidade, conforme disse, próximo dia 16, quando essa corte volta a se reunir e aí vai sair a definição. 13h45 em Tauá. Aqui a gente passa a informação como ela é, como ela acontece. Essa é notícia no Tauá, não, é notícia em todo o estado do Ceará, em todo o Brasil. A corte começou a votação, o desembargador, relator, Dr. Gleidson Marques, já votou pela cassação e ainda inegibilidade por 8 anos da chapa que foi eleita aqui em Tauá. Chapa composta pela prefeita Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar e doutora Fátima Veloso. Essa chapa foi pedida a cassação, já começou a votação, e ainda inegibilidade por 8 anos.